dos Apóstolos, capítulo de número 28. Vem depois de Gênesis, antes de Apocalipse. Brincadeira, depois dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Todos encontraram? Amém. Amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor nessa noite? Diz a palavra do Senhor assim: Paulo em Malta. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe cometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não a deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome público, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Acontecendo estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, e que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e os curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, eis aí a sua palavra, Senhor. Eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões. Diminua todo o meu eu nessa noite, Pai. Que eu venha ser um canal, um instrumento para estar ministrando a sua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Desde já eu te peço, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nessa noite caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha cumprir o seu querer, a sua vontade é que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Eu estava meditando nessa palavra, fala a respeito de Paulo. Todos conhecem a história de Paulo. O pastor já trouxe um pouco da vida de Paulo, né, no início do culto ali, falou a respeito da conversão de Paulo. E chegou num certo momento da vida de Paulo, ele tinha que navegar, ele tinha que ir até a Itália, até Roma. E ali já estava designado para ele ir até este lugar. E no meio da navegação, aconteceu de tudo ali no meio daquela navegação. Eles estavam como prisioneiros ali, dentro daquele navio, dentro daquele barco. E tinha os centuriões, tinha o exército ali, tinha os homens ali, a qual deixavam eles ali presos, encarcerados. Mas Paulo tinha uma regalia ali, porque ele era também descendente de Roma. Mas era necessário que Paulo passasse por tudo aquilo ali, por todas aquelas tempestades. Se a gente lê um capítulo antes, a gente vê o que aconteceu ali diante daquela viagem. Precisou sair de um navio, ir para o outro navio, precisou parar em outros lugares. E muitas das vezes nessa jornada ali, daquela viagem ali, teve um acontecimento que Paulo ele chega e fala assim: é melhor a gente não ir, porque vai acontecer algo mal, vamos ficar por aqui. Mas o centurião, ele olha para Paulo e olha para quem estava na direção do navio. Ele confia mais em quem? Quem estava na direção do navio. Não tem problema, se o rapaz falou que é para ir, vamos embora. E Paulo já tinha alertado, porque Deus usava a vida de Paulo. Deus sabia. Muitas das vezes a gente sabe que é hora de parar, é hora de continuar, é hora de fazer, é hora de não fazer. E Deus tinha orientado Paulo. Paulo tinha uma certeza que ele iria chegar até Roma, porque tinha uma palavra já dita que Paulo iria chegar. Mas
Mal ele sabia como era a situação que ele teria que passar diante desse processo até chegar lá. E esse capítulo a qual nós acabamos de ler, diz a palavra ali que eles acabaram de sofrer um naufrágio. O barco foi a pique, todos ali tiveram que chegar até a praia a nado, e nenhum deles se perderam, nenhum morreram, porque tinha uma promessa também. Nenhum iria se perder, nenhum iria morrer. Mas diz a palavra do Senhor aqui, quando ele chega nessa ilha ali, ele se depara com alguns bárbaros e diz que eles foram de bom coração ali, fizeram uma fogueira, eles ajudaram eles ali. E diz a palavra do Senhor que quando Paulo ele está catando alguns fala que vídeos, algumas para colocar na fogueira, ali algumas peças ali para queimar, e no meio daquilo ali vem uma víbora, uma cobra ali e pica a mão de Paulo. E ela fica pendurada ali, Paulo ele pega a balança e joga ela para longe. E aí diz a palavra do Senhor que eles sentaram e ficaram esperando a morte de Paulo. Eles olharam e ficaram esperando a morte de Paulo. Esse cara vai morrer, ele não vai aguentar. Daí foi passando o tempo e ele não morria. E eles olharam e falaram assim: poxa, mas esse cara é homicida, ele sofreu um naufrágio, agora ele recebe esta picada dessa cobra e ele não morre. Eu quero parar por aqui. É o inimigo que está da mesma maneira com você, olhando para você e falando assim: poxa, mas você passa por tantas situações. Nós estamos no final do ano. O Senhor ele te traz à memória hoje o que você passou esse ano. Só você sabe o que você passou esse ano. Cada um sabe o que você passou esse ano. Quantas provas, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas tempestades. Mas você não parou, sabe por quê? Porque você tinha um objetivo, você tinha uma certeza, você tinha uma promessa. E por isso que você não desistiu. Nenhuma tempestade, nenhum naufrágio, nada pode impedir, porque você tinha uma promessa, você iria chegar. Paulo ele tinha uma certeza, e essa é a certeza que nós temos que ter. Temos que caminhar, assim como a pastora Preta falou, não podemos parar, temos que continuar diante das tempestades, diante dos problemas, diante das lutas. O Senhor ele não se agrada dos covardes, aqueles que voltam para trás. E esse ano, quantos não voltaram para trás? Quantos não aguentaram os processos da vida? Paulo aguentou tantos processos. Mas quem serve a Deus aguenta, entra no processo, entra por batalhas, lutas, a qual nós nunca iríamos imaginar que nós iríamos conseguir vencer. Se a gente analisar esse ano que passou, o que a gente venceu, não venceu sozinho porque Ele estava na direção. Uns tiveram problemas na família, outros tiveram problemas de saúde, outros tiveram problemas de emprego, outros problemas financeiros. Passamos por tantas dificuldades, mas passamos e hoje nós estamos aqui, assim como já foi falado nessa noite, agradecendo a Deus, porque nós estamos aqui com saúde, com fôlego de vida. Não sabemos, né? Eu não sei se você ainda está no processo, se está na tempestade, se está no naufrágio, mas saiba que o Senhor ele está cuidando. Se Ele te fez uma promessa, vai acontecer. Tinha uma promessa na vida de Paulo ali. Se nós vermos, voltar um pouco para trás, em Atos capítulo 23, versículo de número 11, diz a palavra do Senhor assim: e na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim tem testificados em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Amém? Deus teve um particular com Paulo lá atrás. Ele se apresentou a Paulo e falou: Paulo, tenha ânimo. Não, a gente sabia, né? Se a gente ler a palavra, que Paulo estava passando ali. O processo, porque se a gente lê a palavra, Paulo ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, ele foi acusado injustamente.
Ele passou no processo, mas o Senhor, pela misericórdia dele, teve um particular e falou: tenha bom ânimo, porque se você pregou aqui, se você fez aqui em Jerusalém, você vai fazer em Roma também, você vai fazer na Itália. Ele recebeu essa palavra. E o Senhor está falando para você também nessa noite: tenha ânimo, porque ei, se você passou por esse processo nesse lugar, ei, o Senhor, no outro lugar Ele vai te exaltar, Ele vai te glorificar, Ele vai te colocar lá, Ele vai te abençoar. Mas você tem que crer, você tem que confiar. Não vou ser mentiroso e falar assim: ó, não vai ter luta, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter nada, mas você vai chegar. Não. Paulo tinha uma palavra: eu vou chegar até lá. Mas mal ele sabia que no meio tinha vários processos. Sofreu naufrágio, sofreu acusações, e ali ele chega diante dessa fogueira, uma cobra pica ele, e ali as pessoas falam: ele vai morrer. Quantos não estão esperando a sua morte? Quantos vê você passando pelos processos e você, desse ele não vai aguentar, desse ele vai voltar para trás? Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. As pessoas olham e falam assim: onde está o seu Deus agora? Agora eu quero ver o seu Deus. E você fica calado. E você passa pelo processo. Muitas das vezes calado, muitas das vezes chorando, muitas das vezes sozinho. Mas você continua. Porque você sabe que o seu Deus te prometeu e Ele vai cumprir. Com Paulo foi a mesma maneira. Com você vai ser a mesma maneira. Se não está sendo a mesma maneira, mas pastor, o senhor já está profetizando coisa ruim na minha vida? Não, não é coisa ruim não, irmãos. É bênção, chuva de bênção, chuva de glória, chuva de vitória. Porque se a gente passa pelo processo, é que cada processo a gente está sendo abençoado, cada processo a gente está sendo moldado, cada processo a gente tem uma experiência de vida, a gente tem um testemunho para contar. Se a gente analisar hoje, teve testemunha, a Branca veio aqui e testemunhou. Se você se tornar lembrança, o que você passou no início do ano, eu não sei, eu estava lá com você, mas o que você passou, muitos não iriam aguentar, mas você passou. Você passou, sabe por quê? Porque Deus estava com você, Ele não te desamparou. Nas horas mais difíceis Ele estava lá com você. Você acha que Deus não estava lá no naufrágio? Deus não estava naquele barco ali? Deus estava no controle de tudo. Mas era um processo que Ele tinha que passar. Chegou até a praia, nado ali, e ali de repente uma cobra pica ele, vai morrer, não vai aguentar. As pessoas estão sendo usadas dessa maneira, você não vai aguentar. Você vai desistir. Sabe por quê? As pessoas estão sendo usadas pelo inimigo porque sabe que Deus Ele vai te honrar, Deus Ele vai te abençoar, Deus vai te usar grandemente na face dessa terra. Não importa o lugar, não importa onde. Ele sabia, Deus sabia que Deus foi usado lá em Jerusalém, mas era importante que Paulo seria usado lá, naquela ilha também. E também lá na Itália. Não importa o lugar. O que importa é você obedecer. O que importa é você obedecer. Assim como Deus trouxe a pastora Branca para testemunhar. Não importa o lugar, é num simples trabalho. Carlos, eu acabei aqui de entregar o papel, não importa o lugar. O que importa é você obedecer. O que importa é você obedecer. E aí as pessoas olham e falam assim: vai morrer. Não vai conseguir. Ele não vai conseguir, ela não vai conseguir, ela vai morrer. Parece que sempre está torcendo pela sua derrota. Mas você entende que Deus é na sua vida. E essa picada de cobra você joga fora e fala: vamos continuar. E aí eles começam a olhar diferente. Esse homem é um Deus. Esse homem é diferente. Eu não combinei nada com a pastora Branca aqui. Não falei, ela não falou que ela era uma deusa, não, ela era serva, ela é evangélica. Ei, as pessoas vão olhar diferente. Realmente esse é um homem de Deus. Realmente esta é uma mulher de Deus. Olha esse processo que ela passava. Olha o que eles passaram, olha as tempestades, olha os naufrágios, olha as lutas, olha as dificuldades, olha as doenças, olha as enfermidades, olha o desemprego, olha tantas coisas que eles passaram, mas eles passaram. E hoje eles estão de pé e
fazendo a vontade do Senhor. Porque a gente acompanhando a leitura ali que fala, de repente chega um dos grandes daquela ilha ali e fala para Paulo: ó, venha na minha casa. Eu fico imaginando a casa desse homem ali, dono da ilha. E diz a palavra do Senhor que o pai dele estava enfermo. O pai dele estava numa situação de enfermidade ali. E diz a palavra do Senhor que Paulo fez o quê? Foi lá, colocou as mãos, orou e aquele homem foi curado. É a mesma coisa para mim e para você, irmão. Muitas das vezes a gente pensa assim: depois que o meu Senhor fazer, eu vou começar a fazer. Depois que o Senhor abençoar a minha vida, aquilo que Ele prometeu, aí eu vou começar a fazer a obra do Senhor. Eu vou lá, faço a vigília, faço culto no lar, eu vou lá e prego para aquela pessoa, eu vou lá, mas Deus não fez na minha vida ainda antes, no meio não fez na minha vida. Quando Ele fazer, aí eu vou fazer. Não é assim, irmãos. No meio do processo, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, é aí que o Senhor usa a nossa vida. Paulo estava lá naquela ilha, ele ainda não tinha chegado aonde Deus mandou, falou: ó, pode ficar sossegado, tem bom ânimo que você vai chegar lá. Mas Paulo estava aqui ainda na ilha. Ele podia ficar quieto, ficar em paz ali. Ele estava preso no navio, ele estava sendo ali preso. Mas, ele era diferente. Tanto é que o homem chamou ele para a casa dele. E ali que diz a palavra do Senhor que ele orou. É a mesma coisa que o Senhor ele fala para você nesta noite. No meio dessa tempestade, no meio dessa luta, no meio desse problema que você está passando, se você orar, se você crer, o Senhor pode curar aquela pessoa, o Senhor pode libertar aquela pessoa, o Senhor pode transformar aquela pessoa, porque você está sendo obediente à palavra do Senhor. Não espere o processo acontecer. Não espere o Senhor te operar o milagre. Não espere o Senhor te dar a sua bênção, a sua vitória. Não espere. No meio do processo você vai ver o que o Senhor vai fazer através da sua vida. Você vai ser um canal, você vai ser um instrumento. É no meio do processo, irmãos. E muitas das vezes as pessoas não entendem. As pessoas vão para a igreja só para pedir a bênção e pedir a vitória. Daí vai passando os processos. E a pessoa não se levanta, não faz a obra, não vai. E aí o que acontece? Fica estacionada, fica parada. E não vê os milagres, não vê as coisas acontecer, não vê as pessoas da sua casa, da sua família, os seus amigos, aquelas pessoas que tanto você queria que fosse liberto, que fosse sarado, que fosse transformado, que fosse curado assim como você foi. Você não vê nada, sabe por quê? Porque você fica só esperando a sua bênção, o seu milagre, aquilo acontecer sobre a sua vida. E se Paulo ficasse esperando? Aí eu não vou na casa desse cara, não. Eu vou orar por eles, porque eu estou com problema. Eu estou passando por dificuldade. Eu sofri naufrágio. Uma cobra me picou. Estou passando por tantas coisas e eu vou fazer? É você mesmo que vai fazer. Então você deixa outra pessoa fazer, pastor. Deixa outra, mano. Deus escolheu você, sabe por quê? Porque Ele sabia que você iria aguentar o processo. Ele te escolheu. Ele falou: é você mesmo. É você mesmo que vai passar pelos processos, mas vai passar adorando, exaltando, glorificando e crendo no meu poder. Paulo ele não tinha chegado até lá, mas no meio do processo ali, ele foi usado. E diz a palavra do Senhor que ele curou aquele homem, e aí o que aconteceu? Trouxeram mais pessoas da ilha que precisavam de cura. Pessoas enfermas chegaram até Paulo ali, e ele foi usado grandemente para curar aquelas pessoas. E é isso, irmãos. O Senhor ele quer fazer isso na sua vida. O Senhor ele quer fazer isso na sua vida. Não espere o processo acontecer. Não espere. Tem pessoas necessitadas. Muitas das vezes você olha e fala assim: eu estou com mais problema do que aquela pessoa. Eu estou passando por tantos problemas, aquela pessoa está melhor do que eu. Não.
Não. Aquela pessoa precisa de você. Precisa da sua fé. Precisa da sua oração. Ela precisa de você. Não espere o processo acontecer. Não espere a sua vitória chegar. Não espere o seu milagre chegar. Não espere a sua promessa chegar. Mas você pode falar assim: mas eu recebi uma profecia alguns anos atrás, pastor, que eu iria ser um homem que ia ser usado grandemente na face dessa terra. Eu iria viajar por várias nações e isso e aquilo. Mas quando acontecer eu vou fazer. Não espere o processo. Não espere acontecer. Já faça, porque você está passando por um processo. Deus já quer te usar agora, não é para depois. Não é depois. Deus quer te usar agora. Deus quer fazer agora, porque nós somos somente um canal. Nós somos somente um instrumento. Louva a Deus, não estou querendo engrandecer a vida do Carlos, não. Hoje ele foi um canal, foi um instrumento de trazer essas duas vidas aqui escritas. Sabe por quê? Não estou falando mal, porque essa semana eu fui cultuar a Deus numa igreja, estava com a igreja as portas fechadas. Fui lá, fiquei esperando, mas não vai ter culto? Não. Estão de férias, só vai voltar dia 3 do 2. Ninguém está aqui para acusar, para julgar mais. E se essas vidas aqui que o Carlos trouxe, Carlos, estamos de férias, só vamos voltar dia 3 do 2, não, dia 3 do 1. Não é isso, né, irmãos? Processos, lutas, dificuldades, problemas a gente passa, mas tem pessoas necessitadas, tem pessoas precisando de uma cura na noite de hoje. Através do seu posicionamento, de você chegar diante da igreja do Senhor, adorar, exaltar e glorificar. Talvez hoje você possa pensar assim, quando você chegou: eu vou orar por isso que ainda não aconteceu esse ano. O Senhor prometeu, ainda não aconteceu. Eu vou orar por isso. Quem sabe o meu dia é hoje. Mas se você orar por essas vidas desse caderno, por essas vidas, tem pessoas que estão passando por situações de enfermidades que a medicina diz que não tem mais jeito. Mas se você orar com fé, essa pessoa pode receber a cura onde ela estiver. Se for lá no leito de hospital, se for na casa dela, onde ela estiver, através da sua vida, através do seu posicionamento, através da sua fé, essa pessoa pode ser curada. É loucura, pastor? Não, Deus é Deus onipotente, um Deus onipresente, um Deus onisciente. Se o Senhor está falando, Ele pode operar milagres. Não espere o processo. Não espere a sua vitória. Não espere o seu milagre. Faça o que o Senhor Ele mandou fazer hoje. Muitas das vezes a gente fala assim: eu vou procurar o pastor, vou procurar a pastora, que isso é para eles fazerem. Não, se Deus mandou você fazer, faça. Eu estava conversando essa semana com o pastor Leandro. No início da nossa caminhada foi a mesma coisa. A gente olhava, tinha pessoas lá, até com carteirinha de isso, daquilo, mas o Senhor mandava a gente fazer. E a gente não tinha nenhum ministério dentro da igreja, mas o Senhor mandou fazer, a gente ia lá e fazia. E a gente via a resposta de Deus, milagres acontecendo. Mas mal as outras pessoas sabiam que a gente também estava passando por processos. Mas a gente continuava. Hoje nós estamos aqui passando por processos também. Estamos continuando. Mas a certeza que um dia nós vamos alcançar a nossa vida eterna. Um dia nós vamos alcançar aquilo que o Senhor nos prometeu. Aquilo que o Senhor nos prometeu vai acontecer. Mas estamos passando pelos processos. E no meio dos processos, no meio dos vendavais, no meio da tempestade, no meio dos naufrágios, no meio do veneno da cobra, o Senhor Ele opera milagres. O Senhor usou a vida de Paulo ali naquela ilha. Era necessário ele chegar ali naquele lugar, porque tinha vidas precisando. Muitas das vezes a gente não entende. Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou fazendo aqui? A gente questiona, mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas
Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te honrar. Não espere acontecer o processo, não espere, porque muitas das vezes a gente pensa assim: primeiro, o Senhor Ele vai fazer na minha vida, daí eu vou mostrar para aquelas pessoas, eu vou ser um testemunho vivo, eu vou falar, Deus fez na minha vida, e não precisa nada disso, não precisa acontecer. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver, poxa, esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus. Está acontecendo tantas coisas, tantas lutas, tantos problemas, tantas dificuldades, mas ela não sai do posicionamento, ele não sai do posicionamento. Ele tem uma certeza que vai alcançar essa vitória. Muitos já desistiriam, mas você tem a certeza que você vai alcançar a vitória. Talvez você não alcançou a vitória esse ano. Aquilo que você almejava esse ano não aconteceu. Não estava nos planos de Deus para esse ano, pode estar para o ano que vem, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar. E no meio desse processo, o Senhor, Ele quer usar. É a mesma coisa esse final de ano, Natal, Ano Novo, a família se reúne. Muitas das vezes o ano inteiro ninguém se viu, ninguém falou no zap, ninguém nada. Hoje é uma tecnologia tão fácil, mas não aconteceu nada, ninguém se viu. Agora, muitas das vezes tem famílias que falam assim: vamos fechar uma chácara lá para levar a família inteira lá. Daí fecha a chácara, vai a família inteira lá. Mas lá no meio daquela dificuldade, no meio daquela bagunça, vai falar: mas quem sou eu? Mas ali Deus vai te usar grandemente. É um tempo que Deus separou para você estar lá, Deus vai te usar grandemente. É um processo? É um processo. As pessoas vão olhar diferente, vão olhar e falar assim: realmente, ele mudou, ela mudou. Eu quero esse Deus. Eu quero buscar esse Deus a qual ele serve. Eu não sei o que o Senhor quer fazer na sua vida, mas é coisa grande. É coisa grande, assim como Deus já usou a vida do pastor Leandro no início do culto. Mal Ananias saberia que ele ia ser usado para ali orar por Paulo, por Saulo, para se tornar Paulo, e Paulo ia ser um cara que até hoje ganha multidões através da palavra. Só fala dele lá, mas ele foi um instrumento. Pode acontecer isso na sua vida. Você ser usado para ganhar uma alma, e essa alma ser um grande pregador da palavra do Senhor, que vai viajar por todos os lugares aí, vai ganhar almas. Mas foi você que se prontificou, foi você que orou, foi você que jejuou, foi você que chorou, foi você que batalhou por ela. Assim como já foi falado no início do culto, a gente tem que passar por sacrifícios. As pessoas falam assim: não, Deus já foi sacrificado lá naquela cruz, Jesus Cristo já foi sacrificado lá naquela cruz, eu não preciso nada. Não, a gente que faz a obra do Senhor, nós temos que sacrificar muitas das vezes a nossa carne, o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso tempo para Deus. Sacrificar muitas das vezes. A pessoa fala assim: mas você vai fazer? A pessoa é tão ingrata, mas você vai fazer? Você vai lá e faz. Sabe por quê? Porque você sabe que é uma alma preciosa para o Senhor. Uma alma é preciosa para o Senhor. Aí você vai lá e faz. Não importa se está chovendo, se está frio, se está com... As outras falam assim: mas você é bobo. Mas você é boba. Você vai fazer e eles vão virar as costas para vocês. Mas não importa o que você está fazendo. Não é para ser honrado pelo homem. Você está sendo honrado por Deus. Deus está vendo o seu trabalho. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo o seu sacrifício. A sua hora vai chegar, o seu tempo vai chegar. A hora de Paulo iria chegar. Ele iria chegar até Roma, ele ia chegar até Itália. Ele, através lá, ele ganhou multidões lá também, porque tinha um propósito. E vai acontecer na sua vida. Volto lá para estar encerrando. Capítulo de número 23. Tem um bom ano. Tem um bom ano. Porque vai chegar. Vai acontecer. Mas creia, não duvide do poder do seu Deus.
Se hoje você entrou por essas portas com dúvida, hoje Ele te fala, assim como Ele teve um particular com Paulo: tenha bom ânimo, vai acontecer. Vai acontecer. Mas pastor, olha o que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou passando, o processo que eu estou passando, a luta, a dificuldade. Mas a gente olha para Paulo. No meio daquele navio ali, as pessoas acusaram, as pessoas falaram, as pessoas não ouviram Paulo, porque ele falou: não faça. As pessoas fez e deu tudo errado. E muitas das vezes acontece na nossa vida também. Deus usa a nossa vida para falar assim: ó, não vai. A gente fala: não vamos. Daí as pessoas ficam dizendo: vamos. Daí você vai para agradar, e aí acontece o quê? Deu tudo errado. Mas Deus já tinha falado antes. Mas a gente vai passando por um processo. Mas a gente aguenta. A gente vai, a gente continua, a gente não para. E eles não obedeceram Paulo. Eles preferiram escutar o capitão do navio. É a mesma coisa muitas das vezes. As pessoas vão olhar e falam assim: mas você está falando isso? Você é tão espiritual? Você Deus usa quem Ele quer, Ele fala com quem Ele quer, na hora que Ele quer. Não precisa ter uma carteirinha de pastor, uma carteirinha de evangelista, uma carteirinha de missionário, diácono, obreiro, não precisa nada disso. Se Deus Ele fala, é particular de cada um. Ó, Deus falou para mim não ir, então não vou. Não vai. Se Deus falou para você não ir, não vai. Não vai. Aí muitas das vezes acontece isso no meio da caminhada. Deus falou para mim não ir, mas eu quis agradar o outro. Eu quis fazer, eu quis ajudar. Mas Deus falou. Cada um sabe o que o Senhor Ele está falando na noite de hoje. Cada um Ele está falando no particular. Mas saiba que o Senhor, Ele te escolheu. Ele te escolheu no meio desse problema, no meio dessa luta, no meio dessa dificuldade. Ele te fala: tem de bom ânimo, que vai acontecer. Vai acontecer. Eu não sei, eu não tenho dom de revelação. Aquilo que o Senhor te prometeu em profecias, não. Mas Ele fala através da palavra: vai acontecer. Vai acontecer. Tem de bom ânimo. Se anima na noite de hoje. Saia daqui restaurado, renovado, transformado pelo poder da palavra do Senhor nessa noite. Toma posse dessa palavra na noite de hoje. Se eu continuar, vai ser de mim. Mas toma posse dessa palavra na noite de hoje. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Senhor, eu te agradeço nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Eis aí essas vidas que o Senhor escolheu para estar aqui nessa noite, Pai. Essas vidas que estão também na sua casa, no seu lar, assistindo essa live, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Senhor, sabemos que cada um está passando por um processo, Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo, no meio dessa tempestade, no meio deste problema, no meio dessa dificuldade, eu creio que o Senhor vai usar a vida deles ali para ganhar alma, Senhor. Vai usar a vida deles ali para ganhar alma. Se for para ir no hospital, Senhor amado Deus Santo, o Senhor vai usar a vida deles ali na onde eles estiverem e vai ganhar almas, ó Pai. Ah, Senhor, se for numa quadra de futebol, se for numa escola, assim como já foi falado na noite de hoje, Senhor. Se for lá dentro do lar, da casa, Senhor, no seu trabalho, aonde eles estiverem, Senhor, o Senhor vai usar grandemente, o Senhor vai transformar vidas ali naquele lugar, porque tem vidas necessitadas, ó Pai. Vidas olhando para eles. Outra hora, Senhor, olharam para eles e disseram que eles não iriam conseguir, que eles iriam morrer no meio da caminhada, mas até hoje o Senhor tem sustentado, Senhor. O Senhor tem mudado a opinião dessas pessoas, elas estão vendo a diferença, Senhor, daquele que serve e daquele que não serve, Senhor. E o seu povo tem servido, Senhor, o seu povo tem te honrado, Senhor, diante dessas tempestades. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, que o Senhor possa usar grandemente na face dessa terra, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com cada um deles, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, com cada necessidade nessa noite, Senhor. Com cada dificuldade, com cada problema, Senhor. Ah, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, com cada enfermidade, Deus é um Deus, ó Pai, que cura, Senhor. Então nessa noite eu te peço, Senhor, vai de encontro, Senhor, com a vida de cada um nessa noite. Que o Senhor possa operar grandemente, Senhor. Que o Senhor possa derramar o teu poder e da tua unção sobre cada vida,
sobre cada lar, sobre cada família, Senhor. Eu te dou graças nessa noite, Senhor. Eu te dou graças, ó Pai querido, Pai amado, Deus Santo, Deus tremendo, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E por tudo que o Senhor há de fazer na vida de cada um do teu povo, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. E as palmas louvam o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Recebemos, irmão? Amém. Mas eu vou falar uma coisa aqui para os irmãos aqui. O pastor Aécio falou que tá acabando, mas vou falar uma coisa que é sério. O Espírito de Deus falou algo ali comigo, mas o ano ainda não acabou. O ano ainda não acabou. Você vai falar assim, parece loucura, mas o ano ainda não acabou. Pode ainda acontecer muita coisa aí. Deus pode manifestar coisas que você assim até vai ficar até assustado. Se você perceber a palavra, olha o que a palavra disse para nós. Coragem, não é? Ou seja, tenha bom ânimo. Por quê? Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Você vai falar assim, é loucura. Não, não é, irmãos. Não é, está queimando aqui dentro, está queimando aqui. Pode ter coisas aí que você pode ter esperado o ano inteiro. Mas Deus está falando. Nada é por acaso. E nada vem de qualquer maneira. Sempre o Senhor, Ele está nos preparando e nos aperfeiçoando para nós recebermos aquilo que Ele tem para nós. Amém? Glória a Deus. Então, receba a palavra de hoje, guarda ela aí dentro e tenha certeza daquilo que o Senhor Ele te prometeu. Amém? Então, vamos apresentar essas pessoas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Interessante, Carlos. Ontem lá no futebol nós apresentamos uma Amanda também com essa doença, você acredita? Falei, Jesus, olha só. Então o mesmo nome. Falei ontem lá, aleluia, já está aí, já está orando, aleluia. Vamos colocar em pé então, vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Quero agradecer aqui a presença do irmão Israel, né? É uma honra tê-lo aqui conosco, amém? Glória a Deus. Depois olhar e falar assim, né? Cadê o povo da igreja hoje? Estava aí porque esfriou? Sério, esfriou, hoje esfriou e o povo ficou debaixo das cobertas, né? Aleluia, amém? Vamos orar? Primeiro apresentar esses pedidos de oração, depois consagrar os dízimos e ofertas, e que em nome de Jesus, que estes próximos dias sejam debaixo dessa palavra que foi liberada, em nome de Jesus. Creia e deixe o Senhor Ele te usar da maneira que Ele quer, do modo que Ele quer. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Revestidos, Pai, com a armadura de Deus, nós estamos e agora queremos apresentar, Senhor, estas vidas, estas famílias. Queremos apresentar estes teus filhos e filhas agora, Senhor, diante de Ti, Pai. E iniciando, Senhor, por aqueles que estão passando por processos agora, Pai, de enfermidade. Aqueles que estão, Senhor, muitas vezes num leito, aqueles que foram diagnosticados com algum tipo, Senhor, de doença rara ou de doença que a medicina diz não ter cura. Pai, nós temos uma certeza e uma convicção que aquilo, Pai, que o Senhor disse, aquilo que está escrito na Sua palavra é a verdade. Então nós cremos, ó Pai, que todo espírito de enfermidade, Senhor, foi levado ali, Senhor querido, na cruz do Calvário, Pai, e nós profetizamos a Sua cura sobre estas vidas em nome de Jesus. Levanta, Senhor, estas pessoas deste leito. Levanta, Senhor querido, estas pessoas, Pai, que foram ali, Senhor, muitas vezes jogadas, ó Pai, naqueles lugares
e hoje estão ali, Senhor, esperando, Pai, uma cirurgia ou esperando algo acontecer. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus da vida. Então, Pai, o Senhor nos deu esta vida para nós podermos assim orar e interceder e profetizar vida sobre estes que ainda estão, Senhor, necessitados. Então, em nome de Jesus, quebre agora todo jugo, seta, dardo, laço, todo tipo de investida de Satanás contra estas vidas, Pai. Repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito das trevas que tem gerado esta enfermidade. Nós repreendemos e expulsamos fora, em nome de Jesus, e que haja sua cura, haja manifestação do seu poder, e nós vamos ver, Pai, testemunhos, Pai, de cura, de libertação e de transformação destas vidas, em nome de Jesus. Também apresentamos estas famílias, estes casais, Senhor, apresentamos, Pai, agora, Senhor, estes teus filhos e filhas que estão passando agora por processos no casamento, que estão passando agora por situações, ó Senhor, emocionais, situações, ó Pai, com seus filhos, situações em seu relacionamento. Pai, faça com que a sua presença seja manifesta. Senhor, nós cremos que nenhum espírito familiar é maior que a sua palavra e que a sua presença. Então desde já repreendemos, Pai, todo este espírito de divisão, de contenda e de divórcio em nome de Jesus. E que todo mal seja lançado fora destes casamentos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor querido, toda mulher estranha, tira, Senhor querido, tudo aquilo que foi colocado para gerar, Senhor, esta divisão. Nós repreendemos e expulsamos agora fora, em nome de Jesus. Também oramos por aqueles que estão passando por processos de opressão e depressão, Senhor, aqueles que estão passando, Senhor, assim, Senhor, situações que suas emoções estão agora, Pai, reviradas de uma maneira, Senhor, que nem eles estão entendendo o porquê eles estão passando por tamanhos processos ou estão passando por tamanhas dificuldades. Muitas vezes suas mentes estão até confusas, Pai. Nós cremos que o Senhor é Deus que alinha tudo, o Senhor é Deus quem faz tudo, o Senhor é Deus quem pode, Senhor. Então nós profetizamos: alinhe agora estas mentes, alinhe agora estes pensamentos, alinhe agora estas emoções à sua palavra, em nome de Jesus. E que todo este mal, todo este espírito opressor seja lançado fora destas vidas agora, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, em tudo aquilo que o Senhor disse. Apresentamos cada vida, apresentamos cada família, apresentamos cada situação, para que o Senhor venha, Senhor, e faça o seu querer, manifeste a sua glória, manifeste a sua libertação, a sua cura, e leve, Senhor, estas vidas à salvação, em nome de Jesus. Também apresentamos todos estes propósitos, Senhor, que foram colocados, Senhor, diante da sua face, da sua presença. Faça com que tudo aconteça conforme o seu querer e, Pai, conforme aquilo que o Senhor preparou para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Também consagramos todos os dízimos e ofertas, consagramos tudo diante do seu altar, que em nome de Jesus, que cada semente que foi, Pai, plantada, se multiplique a 30, 60, 100 vezes mais, e que o Senhor, Pai, dê, Senhor, para que os teus filhos, ó Senhor, tenham para poder, Senhor, fazer com que sua sementeira seja multiplicada, em nome de Jesus. Graças te damos, Pai, oramos e consagramos para uso exclusivo na sua obra, para que o seu querer seja manifesto e mais pessoas sejam, Pai, abençoadas e supridas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Saber que domingo nós não vamos ter o culto, que o nosso culto agora está no domingo de manhã, então nós não vamos ter, mas segunda-feira, oração, das 19 às 20 horas, e quinta-feira que vem, o nosso último culto. Amém? Em nome de Jesus? Amém? Então vamos orar agradecendo ao Senhor e depois a bênção apostólica. Senhor, graças te damos. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Despede-nos debaixo da sua paz e da sua proteção. Leva-nos em segurança para os nossos lares e para aqueles, Pai, que vão estar, Senhor, ainda tendo outras tarefas a fazer ainda no dia de hoje. Leva em segurança e debaixo da sua proteção, Senhor. Guarda-nos, proteja-nos e a hora que chegarmos em nosso lar, tenhamos, Pai, o sono do justo.
justo, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos presentes e aqueles que virtualmente estão, Senhor querido, nos acompanhando, e faça com que a sua graça e a sua glória se manifeste. Assim oramos, Pai, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todos sempre. Todos digam amém. Deus os abençoe, irmãos. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Aleluia.